Olá pessoal, uma boa noite a todos vocês, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Yata Fagundes e para você que gosta de uma análise gráfica simples e fácil de entender, se inscreva no canal, compartilhem com os amigos de vocês, ative o sininho e deixe seu like. Hoje, 14 de outubro de 2021, quinta-feira, nosso índice Bovespa fechou com uma queda de 0,2%, ao contrário, do resto do mundo, que subiu até que bem, a maioria aí, em média, 1,5% de alta, mas o nosso índice Bovespa não conseguiu acompanhar o mercado externo. Então, fechou cotado em 113 mil, vamos lá, 113.185 pontos, a máxima 113.881 é a primeira resistência para amanhã. Essa região está mostrando que é uma resistência interessante, tá? Já tem trabalhado acima disso, nos últimos 4 dias de pregões, mas não conseguiu se manter, não conseguiu romper e buscar aí alguma coisa acima disso. A mínima foi 112.707, é o primeiro suporte para amanhã. O bom que eu vejo aqui é que está cruzado aqui. Então, gente, é não perder mais aqui a região de 111.977, Seria muito importante isso. Gráfico de 1 hora, olha aí, a abertura foi aqui, logo na abertura ameaçou ir lá em cima, fez a máxima do dia e depois, perdeu as médias, mas não perdeu com aquela força, tipo perde e desaba, não, até que andou aqui meio de lado, já quis romper de volta aqui no finalzinho da tarde aí, na última hora. Então amanhã, nas primeiras horas, seria importante não perder 113.132. Semanal, vamos ver como está fechando a semana. Tá um doji aí, Por enquanto, não está rompendo o máximo da semana passada. Eu vou ser bem sincero, pessoal. É uma região de briga. Está, tem várias ações bem, Tem várias ações aí que está muito bem, mas algumas estão numa região de briga entre parar de cair e voltar a subir. Então, por isso que às vezes tem um dia que sobe bem, sobe 2, aí devolve tudo num dia. Tem várias que estão nessa situação. E tem aquelas que também, de forma alguma, existe assim, falar assim, reagiu, de forma expressiva, Tem algumas aí que tá meio difícil, mas a grande maioria demonstra aí alguma reação querendo parar de cair. Então, essa região já faz 3 semanas, 4 semanas para falar a verdade, que tá aí trabalhando, e não consegue passar disso, 114 mil, olha lá, 114.100 aproximadamente, Então é uma resistência forte e seria bom sim romper, Seria bom romper aí, buscar a média exponencial de 115 mil, mas para isso precisava de tudo tá bom, tá? Petrobras, Vale, os bancões, que é o que mais puxa aí, tem mais força puxar o nosso índice. Então é isso aí. Esperar a semana acabar para a gente ver como que fica. Vou analisar aí, junto com esse vídeo, Magazine Luiza, Via 3, Amer 3, Melius, Cash 3, Bid 4, BPAC 11 e Meli 34. Vou fazer um vídeo menor hoje e eu gostaria aí, da opinião de vocês. Magazine Luiza, Via Varejo, Amer 3 são de praxe, Pessoal, se eu tiro algum, o pessoal às vezes pede de volta. Então eu gostaria de saber a opinião de vocês, por favor, deixa escrito aí se mantém essas 3 aqui ou se eu posso mudar, colocar outras, Gostaria de saber, de repente vocês têm alguma aí que vocês gostariam também que eu fizesse análise, então deixa escrito aí, nos comentários. E por favor, pessoal, vamos cooperar aí com o canal, deixar o seu like, Eu vejo que tem gente que às vezes assiste, mas não contribui, Eu gostaria muito, E fico agradecido se você puder, fazer aí a sua colaboração deixando o seu like. Lembrando a todos, essas análises não são indicações de compra e nem de venda dessas ações, é apenas uma análise do que possa vir a acontecer com elas. Magazine Luiza, gráfico diário, queda de 2,3%, para ser exato foi 2,28%. 14,17 perdeu a mínima de ontem, então 14,10 foi a mínima de hoje, é o primeiro suporte para amanhã. Resistência na exponencial, 14,44 a primeira resistência, depois 14,63 a máxima de hoje. E resistência mais importante lá nos 15,09. Gráfico de 1 hora,
A abertura foi aqui em cima, aí caiu por 3 horas, mas também depois não teve força para reagir. Mas também não quis desabar, tá? Vocês estão entendendo como é que é o negócio? Aí, ó, praticamente 4 horas, pessoal, de doji, tá vendo? Ó, o preço que abriu fechou a hora, ou seja, pelo menos também não quis desabar, tá? Então, seria interessante nas primeiras horas já romper 14,29 e buscar 14,42. Deixa eu dar uma olhada no gráfico diário, uma coisinha aqui. Ó, seria interessante parar por aqui, não perder muito essa região de R$14, porque se acontecer isso, pessoal, aí eu começo a perder força compradora, porque apesar de eu estar, né, de Magazine Luiza estar aqui nessa região, mas eu tenho aqui, Magazine Luiza está com força compradora predominante, tá? Então, o fato de estar aqui com força compradora predominante, então, não é de se assustar se de repente ela dá uma, né, explodir aqui e vir a romper a máxima aqui, ó, de 2 dias, tá? Ou até mesmo tocar ou romper esses R$15 aqui, tá? Porque eu tenho força já, a Magazine Luiza está com força compradora já predominante. Mas para isso, seria interessante já não ficar aí querendo perder esses R$14, porque se amanhã de repente perde essa região dos R$14, essa força compradora começa a diminuir, entendeu? Por que eu sei disso? Porque hoje eu já tive um fundo mais baixo do que ontem. Se amanhã eu tiver um fundo mais baixo, essa força compradora começa a diminuir, entendeu? Aí já podemos começar novamente a ficar, né, com Magazine Luiza correndo o risco aí de chegar a voltar a trabalhar aqui nessa região. Deixa eu voltar no gráfico de 1 hora de Magazine Luiza, né? Já tinha falado de Magazine Luiza no gráfico de 1 hora, faltou o semanal. Aí, semanal por enquanto não está, né, nem rompendo o máximo semana passada e não está perdendo a mínima. Estava fora da banda de Bollinger, né? Está voltando para dentro. Via 3, gráfico diário, fechou com uma queda de 2,56%, cotada em R$8. Olha lá. A média de 21 é a resistência aí que tem mais forte, né, para via 3. Então tá aí, também com força compradora já predominante, tá? Então seria importante agora amanhã não perder o 7,94, é o primeiro suporte para amanhã. E a resistência tá onde? Ó, vamos pegar a média de 21 como a mais importante, né? Porque tá na região da máxima de ontem. Então 8,27, vai. 8,27 a máxima de ontem, a primeira resistência que tem para amanhã, e depois a máxima de hoje, 8,37. Gráfico de 1 hora, a abertura foi aqui em cima, ó. Abriu, foi lá em cima, né? Devolveu por 3 horas e depois aqui esboçou uma reação, mas não atacou a média, tá? Região das médias. 8,05 a primeira resistência e depois 8,09. Semanal, por enquanto, mais um doji, tá? Não está rompendo o máximo da semana passada e nem perdendo a mínima. A MER3, gráfico diário, queda de 1,5%, fechou cotada em 34,30. Olha lá, resistência na máxima de ontem, 35,27 é a resistência que hoje esteve acima, mas não conseguiu. Então, 35,27 a primeira resistência para amanhã, depois a máxima de hoje, 35,50. Mínima 33,42 é a mínima. De repente amanhã vai saber, né? De repente, porque hoje foi o contrário do resto do mundo, de repente amanhã sobe as coisas aí, tomara, né? Tá precisando de reagir nossa bolsa. Gráfico de 1 hora. Olha aí, a abertura foi aqui em cima, fez a máxima do dia, caiu por 3 horas e depois reagiu. Olha lá, na última hora, ó. Uma bela de uma reação, rompeu a exponencial, mas não rompeu média de 21. O que seria importante? Romper logo nas primeiras horas da manhã esses 34 e 31 e trabalhar acima disso. Semanal, vamos dar uma olhadinha no semanal. Por enquanto, né? Olha lá, rompendo máxima da semana passada, tá? Muito bom aí, a MER3 por enquanto já meio que rompendo máxima da semana passada. Melius Cash 3, queda de 4,97%, praticamente 5%,
5,16 a cotação. Perdeu a mínima de ontem? Sim, 5,22. Logo na primeira hora, né, já começou a cair, não conseguiu se segurar acima da média. Então tá aí, amanhã máxima 5,55 é a primeira resistência aí mais interessante para Melius, né, Cash 3. Ó, 5,18 aí, perdeu também esse fundo aqui. Então 5,15 é a mínima, é o primeiro suporte para amanhã. Gráfico de 1 hora, vamos lá. Olha aqui, ó, abertura. Abriu aqui em cima, ou seja, abriu acima da média de 21, né? Só que não segurou, não podia ter perdido, tá? Tinha que ter se mantido pelo menos 1 hora fechado aqui acima de aproximado, né? 5,48, 5,45 tava bom. Se fechasse aqui nesse patamar aqui, para depois tentar se manter acima. Mas não, logo na primeira hora já perdeu média de 21, segunda hora perdeu média exponencial de 9, veio para baixo, tentou uma reação, mas continuou vindo para baixo. Então amanhã nas primeiras horas seria importante buscar 5,26, depois 5,35, trabalhar acima disso. Semanal, olha lá, por enquanto, por muito pouco, mas por enquanto perdendo mínima da semana passada, tá? Semana não acabou ainda. BID 4, alta de 5,5%, fechou cotada em 17,38, máxima 17,65 a primeira resistência para amanhã e a resistência mais importante do gráfico diário, que é a média de 21. Ó, suporte, primeiro suporte que eu vejo, 16,80, depois a mínima de hoje 16,21, tá? Gráfico de 1 hora, abertura foi aqui, beleza. Olha lá, ameaçou vir para baixo, se segurou na exponencial de 9 e depois foi para cima, beleza. Amanhã nas primeiras horas tem suporte em 16,98, depois 16,24. Semanal, por enquanto, meio que rompendo máxima da semana passada aí, por enquanto, tá? Não posso falar ainda que rompeu. Vamos ver como que fecha. BPAC 11, gráfico diário, fechou com uma alta leve de 0,16, cotada em 24,78. Tem uma resistência na exponencial de 9. Interessante essa resistência. Ontem tentou fechar acima, não conseguiu. Hoje novamente foi lá em cima, não conseguiu. Então, com base no preço de fechamento de hoje, 24,91 é essa resistência. Depois a máxima de hoje, 25,14. E depois a mais interessante, 25,76. Gráfico de 1 hora. A abertura foi aqui em cima. Olha lá, quase perdeu as médias, se segurou, depois perdeu as médias e recuperou de volta. Muito bom aí ó, a recuperação, né? Amanhã aqui, ó, o que tem de suporte nas primeiras horas? A média de 21. Prestar atenção logo na primeira hora aí, ó, se perde isso aqui. Quanto? 25,54. Aí depois disso, aqui, tá? Que é a mínima do dia. Semanal, vamos ver como que ficou o semanal aí. Por enquanto, ainda não está rompendo a máxima da semana passada e nem perdendo a mínima, tá? Mercado Livre, gráfico diário, alta de 0,6%, fechou cotada em 70,19, máxima 70,50 é a primeira resistência para amanhã, depois resistência na exponencial de 9, 71,31, mínima 69,46. Esse é o primeiro suporte para amanhã. Gráfico de 1 hora. A abertura foi aqui, beleza, não perdeu as médias, aqui quase perdeu e depois já recuperou e andou de lado. Então nas primeiras horas da manhã, suporte em 70,03 e no pior das hipóteses é não perder 69,36. Semanal, por enquanto um doji, tá? Tá aqui um doji se segurando, não tá perdendo por enquanto, não tá perdendo, mínima da semana passada.
Então é isso aí. Pessoal, lembrando a todos mais uma vez, essas análises não são indicações de compra e nem de venda dessas ações. Muito obrigado a todos. Não se esqueça de deixar o seu like. Uma boa noite, um bom descanso e até amanhã.